Recursão, Blake Crouch. Narração, Dani Bernardo. Ao pensar nesta nova linha do tempo em comparação com a última, as mudanças em Helena ficam gritantes. Esta versão sofreu um ligeiro declínio em relação à da iteração anterior, o que é mais evidente nos momentos de calmaria. Menos paciência, mais distância, mais raiva, mais depressão, ainda mais dureza. Como deve ter sido para ela reviver um relacionamento desde o início, sabendo de antemão todos os seus pontos fortes e fracos antes mesmo de terem começado. Como ela sequer conseguiu sentir uma conexão com ele, com a ingenuidade dele. Por vezes deve ter sido como falar com uma criança, porque, embora tecnicamente ele ainda seja o mesmo, há um abismo entre o Barry de 5 minutos atrás e o de agora, com todas as suas lembranças. Só agora ele é verdadeiramente ele mesmo. Sinto muito, Helena. Pelo quê? Deve ter sido enlouquecedor viver tudo de novo comigo. Ela quase sorri. É verdade que eu quis te matar com certa frequência. Foi entediante para você? Nunca. A pergunta pesa no ar. Não precisa fazer isso tudo de novo, diz ele. Do que está falando? Comigo. Ela parece magoada. Está me dizendo que você não quer? Não é isso. Não é nada disso. Não tem problema se for. Mas não é. Você quer ficar comigo de novo? Pergunta ela. Eu te amo. Isso não é resposta. Eu quero passar todas as minhas vidas com você, diz Barry. Te falei isso semana passada. É diferente agora que você tem todas as linhas do tempo na memória, não é? Estamos nisso juntos, Helena. Toda a nossa pesquisa sobre a física do tempo não é nem a ponta do iceberg. Ainda há muito mais para aprender. Ele sente o celular vibrar no bolso da parca. Valeu a pena fazer essa última trilha até o ponto favorito deles nas montanhas. Mas chegou a hora de voltar. Retornar à civilização. Acompanhar o mundo se lembrar de tudo e depois dar o fora antes que os soldados venham atrás deles. Embora Barry ache que não serão encontrados tão cedo. Desta vez, assumiram novas identidades. Helena pega o celular e lê algo alarmante. Meu Deus! Ela se levanta e sai correndo como pode, com as raquetes de neve dificultando seus movimentos. Aonde você vai? Pergunta Barry. Temos que voltar. O que houve? Grita ele. Vou deixar você aí, responde ela. Ele enfim se levanta e vai também. É uma descida de cerca de 500 metros pela mata de abetos. Seu celular continua vibrando. Alguém o enchendo de mensagens. E apesar dos calçados gigantes, ele consegue fazer o trajeto em menos de 5 minutos, apoiando-se na capota do jipe ao chegar no pé da trilha, arfando e suando sob a roupa de inverno. Helena já está se instalando ao volante. E ele se enfia no assento do passageiro, ainda com as raquetes nos pés, enquanto ela está partida no motor e sai do estacionamento deserto, os pneus derrapando no asfalto coberto de gelo. O que foi que houve, Helena? Olha o seu celular. Ele pega o aparelho do bolso. A tela de bloqueio exibe as primeiras linhas de uma mensagem enviada pelos serviços de emergência. Alerta de emergência. Ameaça de míssil balístico com alvos múltiplos em território americano. Busque abrigo imediato. Isto não é uma simulação. Deslize para ler mais. A gente deveria ter imaginado, diz Helena. Você se lembra da declaração deles na ONU, na última linha do tempo? Qualquer novo uso do equipamento será entendido como uma declaração de guerra. Helena faz uma curva fechada a uma velocidade alta demais. Os pneus ameaçando derrapar na camada compacta de neve acumulada. Os freios ABS entrando em ação. Se você enfiar o carro numa árvore, nunca vamos... Eu sou daqui. Sei muito bem dirigir na neve. Ela pega a velocidade numa reta longa. A mata densa passando acelerada dos dois lados da estrada enquanto descem voando a montanha. Claro que eles têm que nos atacar, comenta Helena. Por que você diz isso? Por causa de tudo que discutimos na DARPA. O pior cenário para o mundo inteiro é que um país envie alguém de volta a meio século e apague da existência bilhões de pessoas. Eles têm que nos atacar com toda a força bélica possível e torcer para destruir a cadeira antes que a usemos.
Helena liga o rádio quando estão quase na saída do parque. Já várias centenas de metros abaixo de onde estavam, a única neve no chão consiste em pontos esparsos derretendo na sombra. Interromper este programa para um alerta de emergência nacional. Seguem instruções importantes. O aterrorizante som do Sistema de Alerta de Segurança Nacional ressoa forte dentro do carro. Esta é uma mensagem transmitida em nome do governo dos Estados Unidos da América. Isto não é um teste. O Comando de Defesa Aeroespacial detectou o lançamento de mísseis balísticos intercontinentais russos e chineses. Esses mísseis deverão atingir diversos alvos no continente norte-americano nos próximos 10 ou 15 minutos. Este é um alerta de ataque. Repetindo, este é um alerta de ataque. Um alerta de ataque indica que foi detectado um ataque real contra este país e que todos os cidadãos devem tomar medidas de proteção. Procure um local seguro imediatamente. Vão para um porão ou um local fechado no piso mais baixo de uma construção resistente. Não se aproximem das janelas. Se estiverem em área externa ou dentro de um veículo, busquem abrigo. Se não for possível, deitem-se em alguma depressão no terreno. Helena acelera para 160 por hora na estrada rural, o sopé das montanhas se apequenando nos espelhos retrovisores. Barry começa a desafivelar as tiras que prendem as raquetes de neve às suas botas de caminhada. Quando a estrada encontra a rodovia interestadual, Helena acelera ainda mais, exigindo o máximo do motor. 2 quilômetros depois, estão dentro dos limites da cidade. Mais e mais carros param no acostamento, vários abandonados com a porta aberta, os motoristas procurando um local seguro. Helena pisa no freio quando todas as pistas ficam obstruídas. Hordas de pessoas estão saindo dos carros, pulando o guarda-corpo e descendo escorregando o terreno da margem, que vai dar num riacho cuja água corre pesada e marrom por causa da neve derretida. Será que conseguimos chegar à próxima saída? Pergunta Barry. Não sei. Helena força a passagem, desviando das pessoas e avançando por entre portas de carros abertas. O para-choque do jipe chegando a arrancar algumas. Vendo a alça de acesso à saída deles totalmente congestionada, ela manobra para pegar um atalho por uma subida íngreme coberta de mato e, cruzando o acostamento, consegue finalmente se espremer entre uma van da UPS e um conversível e assim alcançar o viaduto. Em contraste com a interestadual, a avenida está quase vazia e ela segue disparada pela pista do meio quando outro alerta ressoa dentro do carro. O laboratório deles fica em Lakewood, nos subúrbios de Denver, num prédio de tijolinhos onde antigamente funcionava uma unidade do Corpo de Bombeiros. Estão a apenas 2 quilômetros agora, e Barry olha pela janela, pensando como é estranho ver tão pouco movimento ao redor. Nenhum outro carro nas ruas, quase ninguém à vista. Pela sua estimativa, já se passaram mais de 10 minutos desde que ouviu o primeiro alerta de emergência no rádio. Ele se vira para Helena para reforçar o que disse, que quer viver tudo de novo com ela, não importa o que aconteça. Mas é então que pela janela do motorista ele vê um clarão mais intenso que qualquer coisa que já tenha visto até hoje. Uma flor incandescente desabrochando no horizonte ao leste, perto do aglomerado de arranha-céus do centro de Denver. Uma luz tão forte que faz suas córneas arderem ao consumir o mundo. O rosto de Helena irradia um brilho intenso. E as cores de tudo que há no campo de visão de Barry, até mesmo o céu, são tomados por um clarão branco abrasador. Barry fica cego por 5 segundos, e quando volta a enxergar, tudo acontece de uma vez. Todos os vidros do carro explodem. Os pinheiros de um parque próximo envergam tanto que as pontas tocam o chão. Um centro comercial vai pelos ares, e os escombros jorram pela avenida, lançados por uma rajada furiosa de vento. Um homem com um carrinho de compras na calçada é lançado a 15 metros de altura. E então eles capotam, o metal raspando o asfalto com um rangido ensurdecedor, enquanto a onda de choque os lança pela rua, fagulhas voando no rosto de Barry. É só quando atinge o meio-fio que o carro para, e vem o barulho da explosão, o som mais alto que ele já ouviu em toda a vida. Um estrondo de rua e muros de esmagar o peito. Um único pensamento se infiltra em sua mente. A onda de som da detonação veio rápido demais. Questão de segundos.
Eles estão muito próximos do epicentro. Não vão sobreviver por muito tempo. Então tudo fica estático. Seus ouvidos estão zunindo. As roupas estão chamuscadas, cobertas de buracos abertos pelo fogo, que continua consumindo o tecido. Uma nota fiscal deixada no porta-copos se desintegrou. Pelas aletas só vem fumaça. O carro está tombado. O lado de Barry no chão. O cinto de segurança o mantendo na horizontal, rente ao que sobrou do mundo. Ele vira o rosto para Helena, ainda presa ao assento pelo cinto, a cabeça pendendo imóvel. Ele chama seu nome, mas não consegue ouvir a própria voz. Nada além da vibração da laringe. Barry tira o cinto de segurança e, mesmo com muita dor, se vira para a esposa. Ela está de olhos fechados, o rosto vermelho vivo, o lado esquerdo coberto de estilhaços de vidro da janela. Barry se estica e solta o cinto de Helena. Ao cair em cima dele, Helena abre os olhos e de súbito inspira o ar com sofreguidão. Seus lábios se mexem, tentando dizer algo, mas ela desiste quando percebe que os dois estão surdos. Ela levanta a mão vermelha, coberta de queimaduras de 2º grau, apontando para a estrutura do para-brisa sem vidro. Barry assente, entendendo. Eles dão um jeito de sair por ali, contorcendo-se até finalmente estarem na rua, cercados por uma devastação digna de pesadelos. Não há céu. As árvores viraram esqueletos. As folhas caindo, tomadas por um fogo crepitante como se expelissem lava. Helena já está avançando pela rua como pode. Quando corre para alcançá-la, Barry nota as próprias mãos pela primeira vez. Estão da mesma cor que o rosto dela, já formando bolhas por conta da radiação térmica. Ao tocar o rosto e a cabeça, um chumaço de cabelo sai na sua mão. Meu Deus! O pânico o domina. Ele alcança Helena, que tenta correr, mancando pela calçada coberta de escombros fumegantes. Tudo está mergulhado numa escuridão pós-crepúsculo. O sol desapareceu. A dor vem com força. Rosto, mãos, olhos. A audição retorna. Som de passos. Alarmes de carros. Um grito lamentoso ao longe. O silêncio medonho de uma cidade em choque. Eles viram na rua seguinte. Barry estima que os dois ainda estão a uns 700 metros de casa. De repente, Helena para. Inclina-se para a frente e vomita no meio da rua. Ele tenta pôr a mão nas costas dela, mas assim que toca seu casaco, a dor repentina o faz instintivamente puxar o braço. Estou morrendo, Barry. Você também. Ela se ergue, limpa a boca. Seu cabelo está caindo e sua respiração sai entrecortada e penosa, igual a dele. Acho que a gente consegue, diz Barry. Temos que conseguir, retruca Helena. Por que atacariam Denver? Se lançaram mão de todo o arsenal, devem ter alvejado as grandes cidades americanas com milhares de ogivas, provavelmente torcendo para acabarem acertando e destruírem a cadeira. Talvez tenham conseguido. Eles seguem em frente, aproximando-se cada vez mais do epicentro, a julgar pela nuvem gigantesca de cinzas e fogo que ainda voluteia e se avoluma a uma distância indistinta. Passam por um ônibus escolar capotado, a pintura amarela agora preta, vidros estourados, gritos vindos de dentro. Barry reduz o passo e faz menção de ir até lá, mas Helena o impede. O único jeito de ajudá-los é chegando ao laboratório. Ele sabe que ela tem razão, mas mesmo assim precisa reunir toda a sua força de vontade para nem sequer tentar ajudar, nem que seja com uma mera palavra de conforto. Queria que não tivéssemos vivido para ver um dia como este, diz Barry. Eles passam apressados por uma árvore em chamas. Uma moto e o motorista presos nos galhos, a uns 10 metros do chão. Passam por uma mulher careca que cambaleia nua no meio da rua, a pele se descolando como casca de bétula e os olhos anormalmente grandes e brancos, como se tivessem se expandido para absorver todo o horror à sua volta. Mas a verdade é que ela está cega. Ignore, diz Helena chorando. Vamos mudar isso. Barry sente gosto de sangue. A dor começa a tomar conta. Suas entranhas parecem estar derretendo. Mas uma explosão, essa bem distante, faz o chão tremer. Ali, diz Helena. É a casa deles.
logo à frente. Estão na rua em que moram, e Barry nem notou. Por causa da dor, sim. Mas principalmente porque essa rua não se assemelha em nada à deles. Todas as casas de madeira foram derrubadas, os fios da rede elétrica arrancados dos postes, árvores incendiadas e nuas, sem qualquer vestígio de verde. Veículos estão espalhados de forma aleatória. Alguns virados, outros caídos de lado, alguns ainda queimando. A chuva radioativa misturada com as cinzas vai causar envenenamento agudo se ainda estiverem nesse inferno ao cair da noite. O único movimento em qualquer parte são formas enegrecidas se contorcendo no chão, no asfalto, nos jardins em brasas do que um dia foram casas. Barry sente uma onda incontrolável de enjoo ao se dar conta de que são pessoas. A antiga unidade dos bombeiros permanece de pé. As janelas foram estilhaçadas, órbitas oculares ocas e negras. E os tijolos antes vermelhos estão da cor de carvão. Eles sobem os degraus da entrada e atravessam o vão da porta, que jaz rachada no chão do hall. A essa altura, a dor no rosto e nos olhos evoluiu para um nível lancinante. Mesmo com toda a dor, porém, ainda é devastador ver a casa em que viveram por 21 anos nesse estado. Uma luz débil entra pelas janelas, revelando um local totalmente em ruínas. A maior parte dos móveis simplesmente explodiu. Da cozinha vem um forte cheiro de gás, e na outra ponta da casa um fio de fumaça escapa do quarto, em cujas paredes se vê o brilho das chamas. Estão avançando às pressas quando Barry se desequilibra ao passar pelo arco que conecta as salas de jantar e de estar. Apoiando-se para não cair, ele grita de dor, deixando na parede uma marca de sangue e pele no formato de sua mão. O acesso ao laboratório é novamente por uma porta blindada, desta vez oculta dentro do closet do cômodo que servia de escritório. O sistema eletrônico da porta é conectado à rede do restante da casa, então terão que abri-la manualmente. Helena liga a lanterna do celular e, na penumbra, insere a combinação de 5 dígitos no segredo giratório. Ao terminar, ela estende a mão para a maçaneta volante, mas Barry se adianta. Deixa que eu abro. Não precisa. Você ainda precisa morrer no tanque. É verdade. Ele se posiciona diante da porta e segura o volante de 3 raios, gemendo em agonia ao tentar fazê-lo girar. Nada se mexe além das camadas de pele que se soltam de suas mãos. E um pensamento aterrorizante lhe ocorre. E se o calor da explosão tiver derretido as travas internas? Ele tem uma visão de seu último dia juntos, cozinhando pouco a pouco em radiação na casa destruída deles, incapazes de alcançar a cadeira, sabendo que fracassaram. Que quando a próxima transposição de realidade acontecer, se é que vai acontecer, sua existência terá sido varrida do planeta, ou então serão lançados em um mundo criado por outra pessoa. O volante cede um pouco e, em seguida, finalmente gira. Os ferrolhos se retraem e a porta se abre, revelando uma escada em espiral que leva a um laboratório quase idêntico àquele que construíram no deserto perto de Tucson. Com a diferença de que aqui, em vez de cavarem na terra, eles forraram um porão de pedra da antiga unidade dos bombeiros com chapas de aço. Todas as luzes estão apagadas. Parte da pele de Barry fica no metal do volante quando ele o solta para seguir Helena, descendo os degraus serpenteantes na luz escassa do flash da câmera do celular. Um silêncio estranho paira no laboratório. Não há o zunido dos ventiladores que resfriam os servidores, nem da bomba de aquecimento que mantém a água do tanque à temperatura da pele humana. A luz do celular passa de lá para cá pelas paredes enquanto eles se dirigem ao rack dos servidores, onde o powerbank de baterias de lítio é a única coisa acesa no local. Barry vai até um painel de interruptores na parede que transfere energia da rede elétrica para as baterias. Ali, ele tem um momento de puro terror, porque se a explosão danificou as baterias ou conectores de alguma parte do equipamento, isso tudo será em vão. Barry, o que está esperando? Ele aciona os interruptores. As luzes no teto se acendem. O ruído dos servidores desperta. Helena já está se instalando em frente ao terminal, que começou sua sequência de inicialização. As baterias só têm 30 minutos de energia, diz ela. Temos geradores e bastante gasolina. Sim, mas levaria uma eternidade para redirecionar a luz. Ele tira, descolando da pele,
A parca e a calça de neve arruinadas pelo fogo e se senta ao lado de Helena, que já está digitando no teclado o mais rápido que seus dedos queimados lhe permitem. Do canto de sua boca e de seus olhos escorre sangue. Quando ela começa a tirar a roupa pesada de inverno, Barry vai até o armário e pega o único capacete totalmente carregado que resta. Ele o liga e o encaixa com cuidado na cabeça da esposa, vendo que sua pele já está ficando cheia de bolhas. A dor das queimaduras de 2º grau que ele teve no rosto está chegando ao nível excruciante. Há morfina no armário, chamando por ele, mas não há tempo. Deixa que eu termino de ajustar o capacete, diz ela. Pegue o catéter. Ele pega um dispositivo e o liga, conferindo se o Bluetooth está conectado ao terminal. Os braços de Helena, em contraste com as mãos queimadas pela radiação, estão brancos e lisos, graças à parca e às várias camadas de roupas térmicas. Com os dedos destruídos, é só depois de várias tentativas que ele consegue inserir o catéter na veia. Por fim, após prender o dispositivo ao braço dela, dirige-se ao tanque. A temperatura da água está meio grau abaixo dos 37 graus ideais, mas terá que servir. Barry abre a escotilha e se vira para Helena, que vem cambaleando como um anjo caído. Ele sabe que a própria aparência não deve estar nem um pouco melhor. Se eu pudesse, faria essa próxima parte no seu lugar, diz ele. Só vai doer um pouco mais, diz ela, as lágrimas escorrendo. E eu mereço. Não é verdade? Você não precisa fazer tudo isso comigo de novo, diz ela. Farei quantas vezes for preciso. Tem certeza? Absoluta. Ela se apoia na lateral do tanque e coloca uma das pernas para dentro. Quando as mãos tocam a água, ela dá um grito. O que houve? Pergunta Barry. O sal. Meu Deus. Vou pegar a morfina. Não, pode interferir na reativação. Só acabe logo com isso, por favor. Tudo bem. Até mais tarde. Ele fecha a escotilha sobre a esposa, que boia em agonia na água salinizada. Voltando às pressas ao terminal, Barry inicia a sequência de liberação das drogas. Quando o rocurônio é liberado, ele tenta se sentar, mas a dor é tão absoluta que ele não consegue ficar parado. Então Barry sai do laboratório, sobe a escada em espiral e passa pelo escritório e pelos restos incendiados da casa que dividia com Helena. Nos degraus da porta da frente, vê o mundo escuro como a noite, fagulhas chovendo do céu. Desce os degraus e vai até o meio da rua. Um jornal em chamas passa voando rente ao chão. Do outro lado da rua, uma pessoa enegrecida está deitada em posição fetal, encolhida no meio-fio, seu local de descanso final. Ele ouve o sussurro do vento quente, gritos e gemidos ao longe, e mais nada. Parece impossível que menos de 1 hora atrás ele estivesse sentado na neve, numa clareira a 3.000 metros de altitude, admirando uma perfeita tarde de primavera em Denver. Facilitamos a nossa própria destruição. Ele não consegue se manter de pé. Seus joelhos cedem, ele desaba. Fica ali, sentado no meio da rua em frente à sua casa, vendo o mundo queimar e tentando não se deixar vencer pela dor. Faz alguns minutos que saiu do laboratório. Helena está morrendo no tanque. Ele está morrendo aqui fora. Barry se deita de costas no asfalto e fica encarando o fogo que chove do céu enegrecido. Uma pontada incandescente de agonia lacera a parte posterior de seu crânio, mas ele sente uma onda de alívio, pois sabe que o fim se aproxima, que o DMT está inundando o cérebro de Helena enquanto a projeta para a lembrança aos 16 anos. Uma garota ainda até uma picape branca e azul, com a vida inteira pela frente. Tudo de novo. Tomara que se saiam melhor da próxima vez. Os grânulos de fogo começam a cair mais e mais devagar, até que ficam suspensos no ar em volta dele como um bilhão de vagalumes. Está frio e úmido. Ele sente cheiro de maresia. Ouve ondas quebrando em rochas e gritos de pássaros ressoando sobre a água. Sua visão entra em foco. Uma praia irregular 100 metros adiante. Névoa pairando sobre a água azul acinzentada, obscurecendo as coníferas ao longe, alinhando ao longo da margem como uma espécie de caligrafia macabra. A dor do rosto sendo derretido por radiação se foi. Ele se vê num caiaque, em um traje de mergulho, um remo apoiado na perna,
sangue escorrendo do nariz, tentando entender onde está. Onde está Helena? Porque ainda não há lembranças desta linha do tempo. Apenas segundos atrás estava caído no meio da rua em frente à sua casa em Denver, agonizando de dor e vendo o céu cuspir fogo. Agora está aqui, sabe-se lá onde. Sua vida tem a consistência de um sonho, vagando de uma realidade a outra, lembranças se tornando agora para logo se tornarem pesadelos. Tudo é real no momento em que transcorre, e só. Paisagens e emoções num constante fluxo, mas ainda assim há uma lógica distorcida por trás disso tudo. Tal como nos sonhos, que fazem todo sentido enquanto estamos sonhando. Ele mergulha um remo na água e se impulsiona para a frente. Uma pequena enseada surge em sua visão, a ilha crescendo suavemente por mais de 100 metros de uma floresta de abetos negros, intercalados com ocasionais pinceladas brancas das bétulas. Na base da colina há uma casa, que repousa no meio de uma ampla extensão de gramado verde esmeralda e é cercada por construções menores. 2 edículas, uma pérgola e, junto à água, uma garagem de barcos e um pier. Ele rema enseada adentro, ganhando velocidade ao se aproximar da praia, e deixa o caiaque em uma faixa de areia grossa. Quando está erguendo o corpo para sair, uma única lembrança brota. Naquele bar de Portland, vendo Helena se sentar ao lado dele pela 3ª vez, na estranha e recursiva existência dos dois. Que tal me pagar uma bebida? Que estranho ter 3 lembranças distintas de um evento que é, em essência, o mesmo ponto no tempo. Ele caminha descalço pela praia rochosa até chegar à área gramada, temendo a gigantesca onda de lembranças. Mas desta vez, elas estão demorando para surgir. A casa é construída em uma fundação de pedra. A madeira desbotada por décadas de sal, sol, vento e invernos rigorosos. Um cão imenso vem saltitando até ele no quintal. É um Gerald escocês, da mesma cor que as paredes desgastadas da casa. Ele recebe Barry com lambidas afetuosas, erguendo-se nas patas traseiras para alcançar seu rosto. Barry sobe os degraus da varanda, que ostenta uma vista e tanto da enseada e do mar. Abrindo uma porta de correr, ele entra na sala aquecida, onde uma coluna construída bem no meio da casa exibe uma lareira de pedra. O pequeno fogo queimando na grelha perfuma o interior da residência com o cheiro de madeira queimada. Helena? Não há resposta. A casa se mantém em silêncio. Ele avança até uma típica cozinha rústica francesa, com vigas expostas e largos bancos ao redor de uma grande ilha central com tampo em madeira maciça. Dali, entra num corredor longo e escuro, sentindo-se como um invasor de propriedade. No fim do corredor, para a entrada de um escritório entulhado e bagunçado, mas de um jeito aconchegante. Tem uma pequena lareira, uma janela com vista para a floresta e, no centro do cômodo, uma mesa antiga envergada sob o peso de tantos livros. Próximo da mesa há um quadro negro coberto de equações e diagramas incompreensíveis, de, ao que parece, linhas do tempo intricadamente entrelaçadas. As lembranças chegam num piscar de olhos. No momento, nada. No seguinte, ele sabe exatamente onde está. A trajetória completa de sua vida desde que Helena o encontrou e exatamente o que significam as equações no quadro. Porque foi ele quem as escreveu. São extrapolações da solução de Schwarzschild, uma fórmula segundo a qual se define o raio que um objeto deve ter, com base em sua massa, para construir uma singularidade. Essa singularidade então forma uma ponte de Einstein-Rosen, que pode, em teoria, conectar instantaneamente regiões remotas do espaço ou mesmo do tempo. Como as diferentes consciências que Barry carrega de linhas do tempo anteriores estão se fundindo a esta, sua perspectiva do trabalho que eles vêm realizando nos 10 últimos anos é paradoxalmente de algo completamente novo e intimamente familiar. Enxerga-o com novos olhos e, ao mesmo tempo, com uma objetividade já totalmente perdida. Boa parte de sua vida foi dedicada a estudar as teorias sobre os buracos negros. Helena o acompanhou durante um bom tempo. Mas nos últimos 5 anos, à medida que o 16 de abril de 2019 se aproximava sem um grande progresso em vista, ela começou a deixar a pesquisa de lado. Saber que teria que fazer tudo aquilo mais uma vez simplesmente a destruiu.
Na janela que dá para a mata, as questões fundamentais que ele escreveu em marcador preto muitos anos atrás ainda o instigam, exigindo respostas. Qual é o raio de Schwarzschild de uma lembrança? Uma ideia absurda. Quando morremos, a imensa gravidade de nossas lembranças se desintegrando abre um mini buraco negro. Uma ideia ainda mais absurda. O procedimento de reativação de memória no momento da morte abre um buraco de minhoca que conecta nossa consciência a uma versão anterior de nós mesmos. Ele vai perder todo esse conhecimento. Não que algum dia tenha passado de mera teoria. Uma tentativa de explorar o assunto e entender por que a invenção de Helena fez o que fez. Esse conhecimento não significa nada sem testes em laboratório. Só nos últimos anos lhe ocorreu que eles deveriam levar o equipamento para o CERN, o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, em Genebra, na Suíça, e realizar o procedimento da morte no tanque sob os detectores de partículas do Grande Colisor de Hadrons, o LHC. Se pudessem provar o surgimento da entrada de um mini buraco de minhoca no momento que alguém morresse no tanque, e da saída do momento em que a consciência retornasse ao corpo em um ponto anterior no tempo, talvez começassem a compreender os verdadeiros mecanismos do retorno em memória. Helena odiou a ideia. Não acreditava que o retorno, em termos de descobertas, compensaria o risco de levar a tecnologia a público de novo. O que quase certamente aconteceria se compartilhassem o conhecimento por trás da cadeira imersiva com os cientistas do LHC. Além do mais, levariam anos para convencer as autoridades a lhes darem acesso a um detector de partículas. E depois disso, mais alguns anos, além de equipes inteiras para desenvolver algoritmos e softwares, para extraírem do sistema os dados relativos à física do processo. Em vista de tudo isso, seria muito mais trabalhoso e demorado estudar a física de partículas da cadeira do que construí-la. Mas tempo eles têm de sobra. Barry, ele se vira. Helena está à porta, e o choque de ver essa interação de sua esposa, em contraste com as duas anteriores, faz soar um alarme em sua mente. Parece uma versão deteriorada da mulher que ele ama. Magra demais, os olhos fundos e encovados, os ossos da face muito pronunciados. Uma lembrança surge de quando ela tentou se matar 2 anos atrás. Ainda dá para ver as cicatrizes brancas nos antebraços. Ele a encontrou na antiga banheira vitoriana da alcova com vista para o mar, imersa na água cor de vinho. Barry se lembra de erguer seu corpo quase sem vida, pingando, e colocá-la no piso. De envolver seus pulsos em gaze desesperadamente, bem a tempo de estancar o sangramento. Por pouco ela não se foi. O mais difícil era não haver ninguém com quem ela pudesse conversar. Nenhum psiquiatra com quem dividir o peso de sua existência. Só podia contar com Barry. E há anos ele se culpa por não ser o suficiente para ela. Neste momento, vendo-a ali na porta, ele é tomado por uma devoção a essa mulher. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci, diz ele. Ela ergue o celular. Os mísseis foram lançados faz 10 minutos. Falhamos de novo. Ela toma um gole de vinho tinto. Você não deveria beber antes de entrar no tanque. Ela termina a taça. Só um golinho para acalmar. A vida deles não tem sido fácil. Barry não se lembra da última vez em que dormiram juntos. Da última vez que transaram. Da última vez que riram de alguma bobagem. Mas não pode se ressentir disso. Para ele, o relacionamento dos dois começa a cada interação naquele bar de Portland, quando ele tem 21 anos e ela 20. Passam 29 anos juntos. E embora cada loop pareça único para ele, até chegarem a esse pavoroso momento e ele recobrar as lembranças das linhas do tempo anteriores, pela perspectiva de Helena, ela está com o mesmo homem há 87 anos, revivendo vezes incontáveis o mesmo período de vida, dos 20 aos 49 anos. As mesmas brigas, os mesmos medos, a mesma dinâmica, o mesmo tudo, sem nenhuma surpresa real. Apenas agora, durante este breve intervalo de tempo, eles estão em pé de igualdade. Helena já tentou lhe explicar isso, mas só agora ele entendeu. E essa compreensão lhe lembra algo que Slade disse no laboratório daquele hotel, logo antes de morrer. Sua perspectiva muda depois de incontáveis vidas. Talvez ele tivesse razão. Só se pode compreender verdadeiramente a si mesmo quando se vive muitas vidas.
Talvez o milionário não estivesse completamente maluco, afinal de contas. Helena entra no cômodo. Está pronta? Pergunta Barry. Será que dá para relaxar um pouco? Ninguém vai mandar uma ogiva para a costa do Maine. Vamos pegar a precipitação de Boston, Nova York e do meio oeste. Mas isso ainda vai levar horas. Eles tiveram uma briga ao discutirem sobre este exato momento. Nos últimos anos, quando ficou claro que mais uma vez não encontrariam uma solução, Barry insistiu em interromper esta linha do tempo. Ele achava que Helena deveria voltar para o momento anterior, aquele em que o mundo se lembrou de seu violento fim na última linha do tempo, para logo depois sofrer um novo fim violento. Mas ela argumentou que se houvesse a mais remota chance de as lembranças mortas não surgirem, já valeria a pena deixar que a linha do tempo continuasse. Acima de tudo, ela queria, ainda que por pouco tempo, estar com o Barry que se lembrava de todas as suas vidas e tudo que viveram juntos. Se fosse honesto consigo mesmo, ele perceberia que também queria isso. É o único momento em toda a existência compartilhada deles em que podem estar verdadeiramente juntos. Ela vai até a janela e para ao seu lado. Com o dedo, começa a apagar as palavras escritas no vidro. Foi tudo uma perda de tempo, não é mesmo? Comenta ela. Devíamos ter ido ao CERN, insiste ele. E se sua teoria do buraco de minhoca tivesse se provado certa? E daí? Continuo acreditando que se entendêssemos como e por que a cadeira consegue enviar uma consciência para um evento anterior na linha do tempo, teríamos mais chances de descobrir como impedir a eclosão das lembranças mortas. Você nunca considerou a possibilidade de ser impossível descobrir isso? Está perdendo as esperanças? Ah, meu amor, já perdi há muito tempo. Sem contar a minha própria dor, toda vez que eu volto, estou destruindo a consciência daquela menina de 16 anos indo pegar a caminhonete para seu primeiro momento de liberdade genuína. Estou matando essa Helena inúmeras vezes. Ela nunca teve a chance de viver sua vida. E tudo por culpa de Marcus Slade, por minha culpa. Então deixe que eu carregue a esperança por nós dois por um tempo. Você já está fazendo isso. Deixe que eu continue. Ela o encara. Você ainda acredita que vamos encontrar uma solução? Acredito. Quando? Na próxima interação ou na 30ª? Sabe o que é estranho? Começa ele. O quê? 5 minutos atrás, quando eu entrei neste escritório, não fazia a menor ideia do que significavam essas ecoações. Então eu recuperei as lembranças desta linha do tempo e do nada estava entendendo equações diferenciais parciais. O fragmento de um diálogo de outra linha do tempo é pensado pela estrutura neuronal de seu cérebro e ele acrescenta. Lembra o que Marcus Slade disse no hotel aquela vez, logo antes de o matarmos? Você esquece que, da minha perspectiva, aquilo foi 3 linhas do tempo e quase um século atrás. Você disse a ele que se o mundo algum dia ficasse sabendo da existência dessa tecnologia, não haveria mais volta. E é exatamente contra isso que estamos lutando, lembra? Vagamente. E ele respondeu que você estava cega pelas suas limitações, que ainda não estava enxergando todo e que talvez nunca viesse a enxergar a menos que viajasse como ele tinha viajado. Ele era louco. Foi o que eu pensei na época também. Mas a diferença entre quem você era naquela primeira linha do tempo e quem você é agora? É claro, tudo isso pode estar te enlouquecendo. Mas você tem pleno domínio sobre campos inteiros da ciência. Viveu vidas inteiras. Algo que a primeira Helena jamais teria sonhado. O modo como vê o mundo hoje seria algo impossível para ela. E o mesmo acontece comigo. Quem pode saber quantas vidas Slade viveu? Tudo que ele acumulou em conhecimento. E se ele tiver realmente descoberto uma saída, alguma brecha na questão das lembranças mortas? Algo que você precisaria de sabe-se lá quantas vidas para descobrir por conta própria. E se, durante todo esse tempo, estivermos deixando passar algo crucial? Tipo o quê? Não faço ideia. Mas você não gostaria de perguntar a Slade? E como você sugere que eu faça isso, investigador? Não sei como, mas sei que não podemos simplesmente desistir. Eu não posso desistir. Você pode cair fora quando quiser, para seguir sua vida na mais plena ignorância de que este dia vai chegar. Você realmente passou a desconsiderar tanto assim minha presença na sua vida? Ela suspira. Claro que não.
Um peso de papel na mesa atrás deles começa a estremecer. Uma rachadura se ramifica em todas as direções pelo vidro da janela. Um ronco baixo de uma explosão distante provoca um calafrio nos dois. Estamos no inferno, diz Helena em tom sombrio. Pronto para me acompanhar ao laboratório e me matar de novo, querido?